Agora a gente vai iniciar o estudo da tabela periódica, tá? Aqui no livro do Atkins, ele faz um breve histórico da tabela periódica, né? A tabela periódica não iniciou, aliás, não foi desenvolvida como ela está hoje, né? Então eu coloquei um videozinho lá no Siga, que é o histórico da tabela periódica. É sempre interessante explicar de modo breve, até não precisa gastar tanto tempo com isso, né? Mas explicar desde o início como que se começou a organizar a tabela periódica. De modo geral, a tabela periódica ela é uma tentativa nossa de organizar as propriedades físicas e químicas e reacionais dos átomos que a gente conhece. Então a gente tem que tentar organizar isso de um jeito onde a gente olhe para aquele modelo onde a gente organizou e a gente já consiga tirar algumas conclusões daquilo que a gente enxerga, né? Então, por isso que digamos que a tabela periódica é um jeito de organizar os átomos que a gente conhece, né? E aí vocês vão ver, diante dessa ideia, que ela já foi organizada inicialmente elementos em tríades, né? Primeiro que também essa organização começou desde que se conhecia uns 40 átomos só, até menos, eu acho que é 40, tá? E depois ela se observou que dava para existiam propriedades físico-químicas que se repetiam a cada 8 átomos. Então, existem as chamadas oitavas, né? Que é um tipo de organização também. E depois, mais por último, a pessoa que mais, digamos, fez uma organização que fez bastante sentido foi Mendeleev. Inclusive, ele é considerado o pai da tabela periódica, né? Mas depois vocês vão ver que o Mendeleev ele organizou a tabela periódica em ordem de massa atômica. E depois, mais adiante, se observou que existiam alguns erros na tabela periódica dele, e aí então a última pessoa que mexeu na tabela periódica foi Mosley, trocando a organização dos átomos da massa atômica por número atômico, né? E aí então essa tabela de Mosley aí é a mesma que a gente usa até hoje, tá? Bom, da tabela periódica a gente tem, eu vou ser rápido aqui, né? Eu coloquei outros vídeos lá no Siga também para vocês olharem, então vocês vão ler o livro, vão ler outros vídeos e assim por diante. Mas bem rapidão aqui eu posso explicar várias coisas na tabela periódica. Vamos começar bem do básico. Primeiro que a tabela periódica, os elementos estão escritos, a gente pode pensar que eles estão escritos em linha, né? Então a gente pode pensar assim, a linha número 1, que seria essa linha aqui, como se fosse uma folha de caderno. Depois temos a linha número 2, tem outros elementos, linha número 3, e assim por diante. Linha número 4, linha número 5, linha número 6, linha número 7, né? Então vocês podem ver aqui, ó. Essas linhas da tabela periódica, a gente chama isso de período. Então, aqui a gente tem o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e assim por diante. O que que querem dizer os períodos? Olhem só, os átomos que estão no período 1 é porque eles têm elétrons no nível 1, número quântico 1. Então, só olhando para os períodos, a gente já consegue saber em qual nível quântico está o último elétron distribuído no átomo, né? Depois, a gente tem na tabela periódica as colunas. Então, essas colunas aqui, a gente tem 18 colunas, tá? Vocês vão ver que alguns livros de química mais antigos, não tão antigo assim, essas colunas elas eram numeradas de colunas do tipo A e colunas do tipo B, para separar uma coisa que eu já vou explicar daqui um pouco. E aqui no meio a gente tinha colunas numeradas com a letra B também, né? Era um B e um númerozinho, e aqui é uma letra A e um númerozinho. Mas hoje já faz um tempinho já que essas colunas são numeradas em sequência, do 1 ao 18, tá? Então, vocês podem ver que a tabela tem 7 linhas, que a gente chama de períodos, 7 períodos, e a tabela tem 18 colunas, e essas colunas a gente chama de grupo. Também muita gente chama isso de família. Eu acho legal a palavra família porque cada coluna da tabela periódica, os elementos têm comportamentos muito parecidos, e aí por isso a expressão família. Imagina-se que pessoas da mesma família se comportem de maneira parecida, né? Pelo fato de ser a criação ser a mesma e tudo mais, então, pela lógica é isso. Então, a tabela periódica então nos diz que elementos químicos
da mesma coluna, ou seja, do mesmo grupo, reagem de forma muito parecida, certo? Então aqui já é mais outra informação. Outra informação que eu vou dizer para vocês é que as camadas de valência, ou seja, os elétrons que estão na última camada de um elemento químico, eles funcionam muito bem para algumas colunas da tabela periódica, que são as colunas 1, ou seja, todos os elementos aqui da coluna 1 têm um elétron na camada de valência, todos da coluna 2 têm dois elétrons na camada de valência. Essa parte intermediária da tabela não vai respeitar essa regrinha aí, mas a partir daqui vai respeitar, a partir da coluna 13. Todos da coluna 13, marquem o último número aqui, ó, tem 3 elétrons de camada de valência. Aqui, 4 elétrons de camada de valência, 5 elétrons na camada de valência, 6 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência e 8 elétrons na camada de valência, certo? Outro detalhe que eu vou dizer para vocês é que o átomo de hidrogênio, ele é um átomo, digamos que um pouco rebelde aqui para enquadrar ele na tabela periódica. Por quê? Porque se pensarmos em termos de estrutura eletrônica, deveríamos colocar ele onde ele está nessa tabela aqui, que é no grupo 1, família 1, né? Mas se pensarmos em como que ele quer reagir, na verdade o átomo de hidrogênio ele só quer receber um elétron. Então tem algumas tabelas que escrevem o hidrogênio em cima do flúor, aqui, ó. Nas tabelas mais novas botam o hidrogênio aqui. Só que não tem questão de certo ou errado, porque quem escreve hidrogênio aqui está pensando na distribuição eletrônica dele. Quem escreve hidrogênio aqui está pensando em que ele reage parecido com esses. E de fato, se pensar como é que o hidrogênio reage, ele reage muito parecido com quem está na família 17. Tá? Outra coisa que a gente tem que saber é que algumas dessas famílias têm nomes. 5 delas têm nomes, né? E esses nomes a gente tem que saber. Então é o seguinte, essa família aqui, o nome dela chama metais alcalinos, tá? Essa família 2, esse grupo 2 aqui, chama-se metais alcalinos terrosos. Essa família 16 chama-se calcogênios. E essa família 17 a gente chama de halogênios. E a última família a gente chama de gás nobre. Então, essas 5 famílias a gente tem que saber o nome delas, tá? Outra coisa que existe aqui na tabela periódica é o seguinte, esses elementos aqui da família 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ou seja, esse bloco da tabela periódica aqui e esse grande bloco da tabela periódica aqui, a gente chama eles de elementos representativos. Primeiro que eles, como é que eu vou dizer, eles representam a maior parte dos elementos químicos que existem no planeta. Outra que eles reagem de forma muito, como é que eu vou dizer, prevista já pela tabela periódica, né? Não, digamos que não tem muitas exceções com eles. E é isso, então, esses a gente chama de elementos representativos. E os outros elementos são esses elementos aqui intermediários. Esses elementos que são intermediários aqui, nesse espaço que está vazio, na verdade não é vazio, é que todos esses átomos aqui, ó, esses 15 átomos que estão aqui embaixo, todos eles deveriam ser escritos dentro desse quadradinho aqui. De modo que, então, não tem como escrever 15 elementos num quadradinho só, e é por isso, então, que esse asterisco aqui significam esses 15 elementos aqui. E a mesma coisa aqui também. Esses 15 elementos aqui a gente chama de série de lantanídeos, ou lantanoides. E aqui embaixo, essa sériezinha de 15 elementos químicos aqui, a gente chama de actinídeos ou actinoides, tá? Mas só que esses 15 elementos aqui, mais esses 15, todos eles estão dentro desse bloco da tabela periódica aqui, ó, que é o bloco com essa coloração mais rosa aqui. Esse bloco de elemento químico aqui, a gente chama eles de elementos de transição, tá? Esses elementos de transição, eles são chamados de elementos de transição interna e externa. Bom, esses que estão aqui em rosinha, a gente chama eles de elementos de transição externa, tá? Transição externa quer dizer que todos esses elementos, olhem para as configurações eletrônicas que aparecem lá em cima, todos eles têm orbitais d. E esses orbitais d abrem possibilidade para que esses átomos formem complexos, que é uma coisa que vocês vão ver bastante em química inorgânica. Um pouco em analítica, a gente vai estudar algumas coisas de complexos, mas tem disciplinas bem específicas para estudar isso.
Então é isso, esses elementos químicos aqui são muito poderosos para formarem complexos, devido à presença do orbital d. E esses complexos eles vão se incorporar com outros átomos e inclusive com outras até moléculas, para formar uma outra molécula, tá? E esses elementos aqui, os lantanídeos ou actinídeos, eles são chamados elementos de transição interna. Por quê? Porque muitas vezes esses elementos aqui, eles diferem um do outro. Fiquem olhando lá para a configuração eletrônica, ó. Na verdade, eles diferem um do outro não pelo o último elétron que foi distribuído, e sim pela quantidade de elétrons que eles têm ou não num orbital mais interno, que é o orbital F. Então, digamos que muitos átomos aqui se diferenciam por diferentes elétrons que estão no orbital mais para dentro, quando que o óbvio da tabela periódica, todo o resto da tabela, sempre os átomos se diferenciam pelo último elétron que foi distribuído no átomo, né? Bom, outra coisa que é interessante aqui na tabela periódica é que... Acho que eu vou deixar para o próximo vídeo isso.